Olá, meu nome é Sandra, eu moro aqui em Blumenau há mais de 14 anos e tive conhecimento dessa ferramenta Inato há mais ou menos uns 8 anos. Então eu conheci o Inato através de palestra e confesso que fiquei meio desconfiada. Mas como ele falava de umas bases de inteligência ativa, racional e emocional, eu me encaixava na emocional. Então, tudo que ele falava tinha a ver comigo. Mas ele era mais profundo. O que ele dizia era mais profundo. Tinha mais a ver com a minha vida, no meu dia a dia, né? Não tinha adivinhações. Falava direto comigo. Isso me impressionou, né? E aí, como eu sou curiosa, eu fui procurar mais conhecimento. Mas confesso que não foi legal, que eu descobri coisas que eu fazia e que não era legal para mim, né? Mas ao longo do tempo eu fui vendo, mas é verdadeiro, né? Quando a gente está procurando conhecimento, a gente vê o lado ruim. As pessoas colocam o lado bom, as habilidades e a inabilidade, mas a gente vai para o lado ruim. Eu, pelo menos, fui para o lado ruim. Talvez porque eu estivesse vivendo o lado ruim, né? Então eu fui para o lado ruim. Mas depois eu vi também que tinha o lado gostoso, o lado bom, né? As habilidades boas. E aí fui trabalhando essas habilidades boas, né? Então, quando você trabalha, por exemplo, eu sou muito teimosa, mas se eu colocar teimosia, trocar a teimosia pela paciência, ficou mais brando, né? Então, eu mudo meu comportamento. Por exemplo, quando eu ficava brava, era normal, ou eu me isolar, ou eu quebrar tudo. De uma maneira figurada, porque eu não tenho coragem de quebrar tudo. Tudo é tão caro, né? Então, eu não tenho coragem de quebrar tudo. Mas você fica brava, sabe? Você dentro de casa, as próprias pessoas te desconhecer, né? Então, eu tendo conhecimento dessa ferramenta que eu posso mudar, então eu troquei a teimosia pela paciência. E isso fez com que eu mudasse também a minha ansiedade, né? Porque aparentemente a gente é calmo, aparentemente. Mas tem uma coisinha lá dentro que quer terminar as coisas, quer fazer as coisas acontecerem como pessoas normais. Só que a gente não tem essa força, né? Esse ímpeto. Então, mas a gente usando um pouco a paciência, acaba chegando num resultado legal. Porque aí a gente se acalma, né? E começa a usar as outras habilidades que a gente também tem dentro da gente. A gente também tem um racional, a gente tem um ativo, né? Então tudo depende de como a gente vai começar a usar esse emocional. Então, na minha vida pessoal, esse conhecimento fez diferença, até na minha saúde. Porque eu não gosto de conflitos. Então, assim, e a minha vida inteira foi conflitante. E isso mexia muito com a minha saúde, né? E um dos pontos que mexeu foi a pressão, que ela começou a ficar muito alta e eu fui ao médico e ele aconselhou que eu precisava tomar a medicação. Tomando conhecimento desses conflitos, né, e colocando em prática, né, aquilo que eu lia, aquilo que eu aprendia nas palestras, eu comecei a tomar conta desses meus conflitos. Como que eu poderia melhorar esses conflitos? Porque às vezes esses conflitos apareciam até num passeio, né? Às vezes eu não queria ir em certos lugares que meu marido queria ir, mas eu tinha que ir. Tinha os meus filhos, né? Eu tinha que ir. Então eu ia.
E o que eu fazia? Procurava fazer da melhor forma possível. Por exemplo, eu não gosto de praia. Mas aí o que eu fazia? Eu colocava a minha esteirinha, não deixava ninguém subir na esteirinha, levava um livro, ia ler. E sempre tem alguém que é um pouco parecido com a gente, né? Sentava perto de mim pessoas com a minha mesma base, claro, diferente as habilidades, né? Mas a gente começava a trocar ideias, conversar sobre os filhos, sobre a família, conversar sobre a natureza, que eu adoro, né? Isso ia me aliviando, o passeio começava a ser tranquilo, né? Então, foi através dessas leituras que eu comecei a ter o conflito não tão conflitantes, né? Eu comecei a trabalhar esses conflitos, né? Mas através das habilidades, porque dentro do nosso BNI, ele aponta as habilidades, então a gente tem que estar atento às habilidades, e isso fez uma grande diferença. Tomei os remédios, né, por um tempo, mas aí eu vi que eu comecei a ficar tranquila, que eu comecei a ficar mais relaxada, mesmo tendo os conflitos, mas fiquei mais relaxada. Eu vi que eu não precisava de remédio, mesmo porque o meu corpo já estava dizendo que eu comecei a medir a pressão de manhã, ela estava baixa, então por que tomar o remédio? Então comecei a tomar, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Claro, conversando com o médico brigando comigo, não, dona Sandra, a senhora tem que tomar, a senhora tem que tomar. Mas ele não sabia que eu estava fazendo um tratamento, sim, não deixa de ser um tratamento, porque você conhecendo você começa a fazer o seu autotratamento, né? Do que você gosta, do que você não gosta, né? Do que você quer, do que você não quer, né? Começa a colocar a sua personalidade, né? O teu jeito de ser. Eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo. Aí as pessoas também, vendo que você muda, né? Através das suas atitudes, do seu jeito de ser, elas também começam a se respeitar. E aí eu fui aos poucos parando de tomar remédio, e hoje em dia eu não preciso do remédio. Até assim, nos conflitos, eu era conduzida nos conflitos, né? Assim, eu não gostava dos conflitos, mas eu tinha que entrar nos conflitos, entende? Porque se eu entrasse nos conflitos, então, mas você não faz parte da família? Existia essa cobrança, né? Assim, mas eu não precisava entrar nesse conflito. Eu poderia resolver de uma maneira bem clássica, de uma maneira bem tranquila, sem ser conflitante. Mas como eles não entendem, né? Alguns ainda não entendem, não têm conhecimento disso, então te obriga a entrar nesse conflito. Aí eu, graças a Deus, tive resultado. A saúde, né? Até mesmo o próprio equilíbrio emocional, né? Porque até mesmo o meu sentir é diferente, porque você sabe até que ponto você pode sentir, até que ponto ele é prejudicial, né? Então, até o meu sentir, o meu emocionar, né, é diferente, porque você tem um conhecimento. É interessante que com o conhecimento a gente muda. Então a mudança faz com que as pessoas cheguem até você. E com essa mudança que eu tenho, eu indico, eu falo com eles, assim, olha, o que faz eu ter saúde, o que faz eu ter essa disposição, essa minha boa vontade de ajudar as pessoas, foi através do conhecimento do inato. Aí eles perguntam assim, mas o que é esse inato, né? Assim, é autoconhecimento de si próprio, né? É da gente mesmo, né? Você vai lá, eu não falo, tá? Eu não falo o que é, sabe? Porque eu tenho a impressão, assim como para mim foi bom eu chegar e ouvir, tomar parte, né, desse conhecimento, e aos poucos eu ia aplicando,
Eu acho que o resultado foi mais rápido, né? Então eu indico para as pessoas, sim, eu indico, mas eu não imponho. Eu prefiro que elas vejam através da minha mudança. E é nítido, porque até no bairro, eles veem essa mudança. Eles falam assim: dona Sandra, por que a senhora é tão alegre? A senhora é tão feliz? Assim, mas é porque eu tenho conhecimento de mim mesma. Assim, como assim? Né? Assim, é conhecimento.